Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um programa Vibe, um programa dinâmico, onde tem como intuito traduzir a Bíblia até você, trazer de forma de uma leitura prática, rápida e fácil, trazer as coisas relacionadas com a Bíblia, que é a palavra de Deus, não é? Então, hoje nós estaremos dando continuidade a um tema que a gente começou no último episódio e estamos falando o lado oculto de Ellen White, né? E você vai, talvez, escutar hoje coisas que você nem imagina que Ellen White falou isso aí, falou esses pontos, né, que a gente vai abordar com nossos amigos. Mas antes disso, eu quero destacar para você que tem o desejo de gravar seus conteúdos e está em busca de um estúdio, nós estamos gravando aqui no Estúdio Vision e está também disponível para você, se quiser, se tiver o interesse de também fazer seus podcasts aqui, fazer suas gravações, um estúdio muito bom. E o Estúdio Vision é um dos patrocinadores oficiais aqui do programa Vibe, né? Programa Vibe. Veio pra cá, pra Estúdio Vision. Venha pra cá, porque aqui tem hoje Daniel Abrantes também. É um vibeiro, Daniel? Vibeiro agora tem isso, né? Vibeiro. E os nossos amigos vibeiro aqui, o Igor. E aí, beleza? Beleza. E o Giovanni, né? E aí, galera, tamo junto. O Giovanni é o veterano, né, Daniel? Veterano no programa. Já tentei fugir várias vezes. Ele tenta fugir, mas não tem como fazer o programa sem Giovanni. É impossível. É impossível, né? É impossível. E a gente hoje vamos fazer como se fosse um bate-papo, um diálogo aqui, porque o assunto está aquecido. A gente tem falado, se aquecendo aqui sobre algumas coisas, né, que a gente talvez nunca ouviu falar, né, com assuntos que Ellen White abordou, que Ellen White trouxe, que Ellen White instruiu, que Ellen White falou. Porque, Daniel e meus amigos aqui, sempre a gente, quando ouve nas igrejas por aí, ou vê pessoas falando, só fala questões no sentido negativo, porque Ellen White disse isso, disse aquilo outro, né? É assim. E nós aqui conversando, quando eu quero aprender uma coisa nova, nisso não vou conversar com o Giovanni, né? Quando eu vou conversar com o Giovanni, eu sempre aprendo uma coisa nova. Por exemplo, Ellen White, conversando aqui antes de fazer a Vibe, aprendi coisas novas tipo que vão ser tratadas aqui. Ele vai dizer aí. Ele vai dizer. Então é isso aí. Gente, muita gente fala sobre Ellen White como se conhecesse ela pessoalmente, né? Mas a verdade é que a maior parte de nós não tem ideia de quem é Ellen White. Porque ela... Bom, a gente vê tantas versões de Ellen White sendo apresentadas hoje, mas eu insisto, é difícil demais você encontrar alguém que conhece de fato quem é Ellen White, a sua história, suas ênfases ao longo da vida. Porque a maior parte das pessoas, né, vive nosso tempo em que a gente se esgota ou cansa facilmente de estudar algo, né? A gente estuda meia hora, cansa de ler, acontece isso comigo. Mas se você quer conhecer a Ellen White mesmo, vai levar um tempo. Vai levar um tempo para você se familiarizar com ela, para você entender quem foi ela de verdade, sua história. E você não consegue conhecer Ellen White a partir de um livro só que você... Não dá pra gente conhecer uma pessoa numa frase. Até mesmo às vezes o povo diz: rapaz, conheci fulaninho na rua, rapaz, o cabo é gente boa demais. Meu amigo acabou de conhecer, já disse que é gente boa. Tá danado, bicho. Não? Às vezes a gente solta isso. Então, quanto mais Ellen White, né? O cara lê uma frasezinha, pronto, já vai falando um monte de adjetivo. Muitas vezes, né, essa frase é distorcida, né? É distorcida, na maioria das vezes, né? E num contexto diferente do contexto que ela escreveu, né? É como o Igor disse aí, né? Tem que conhecer, levar tempo para conhecer a pessoa, né? E aí você conhece de fato quem é. Entender o público, né? Para quem ela estava escrevendo. Como é que você crê que você não conhece, né? Exatamente. Também. É importante essa ideia que Igor falou, né? Porque assim, uma coisa é a gente também conhecer os escritos dela. Outra coisa importante é você conhecer pessoas que conheceram ela e como essas pessoas se referiam a ela. É interessante também.
Ellen White, eu acho que estava perto da morte dela, não lembro agora exatamente o contexto, ela já tem morrido. Aí uma vizinha dela se referiu a ela assim: aquela senhora que fala de Jesus com tanto amor. A visão que uma pessoa vizinha dela, sem ser adventista, tinha dela, não era de uma pessoa chata, de uma pessoa ranzinza, de uma pessoa que ficava querendo colocar a sua crença, as suas ideias, forçando sobre os outros. Era de uma pessoa que falava de Jesus, e com muito amor. Era essa visão que as pessoas próximas a ela tinham dela. Exatamente. E eu acho que essa aí é o lado oculto, né, de Ellen White, que pouquíssimas pessoas falam ou abordam esse lado cristocêntrico de Ellen White, né? Porque ela dava muita ênfase em Jesus, né, no seu ministério. Se a gente, Davi, fosse realmente, digamos assim, levar a sério o ministério dela, se a gente fosse, digamos assim, entre aspas, ser seguidor de Ellen White, se a gente fosse, deveria dar a ênfase que ela dava. Ela chegou a dizer assim que a cruz de Cristo, o Cristo na cruz do Calvário, é a doutrina que em redor da qual todas as outras orbitam. Todas as outras doutrinas só fazem sentido e têm a sua importância à medida que se aproximam da cruz do Calvário. Mas quantas das pessoas que estão lá, né, que dizem, que vivem falando, Ellen White isso, Ellen White aquilo, quantas dão essa ênfase em Cristo crucificado na cruz do Calvário, no sangue redentor, na graça de Jesus? Quantas pessoas fazem isso? São poucos. Por isso que hoje aqui nós estamos falando da face oculta de Ellen White. Porque, infelizmente, a face que ficou conhecida não é essa. Não é. A face mais conhecida é uma face de uma senhora ranzinza, legalista, que vivia proibindo as coisas, reclamando dos jovens. Exatamente, uma pessoa reclamona. Essa é a imagem que as pessoas fazem dela. E intérprete da Bíblia. Sim. Esse aí já é um outro ponto também, né? Que já é uma outra coisa. Que criadora das crenças. No podcast passado, se você está aí e não viu, veja o anterior, que a gente abordou esses pontos, né? Do que é o solo de escritura, qual a relação entre a Ellen White e a Bíblia. A gente vai comentar um pouco mais esses pontos aqui, né? Mas a gente deu mais ênfase no outro. Mas aqui, claro, a gente vai também... Agora, eu gostei da frase que Giovanni tem aí, Giovanni, aí que você falou aí, que Ellen White disse: se você tiver de errar, você erre para a graça, né? Misericórdia, ela fala. Para a misericórdia. Olha só. Tem pelo menos 4 declarações dela, curtas, deve ter mais, mas em português pelo menos 4, em que ela fala coisas muito interessantes, né? Apesar de, claramente, né, isso aqui a gente não pode negar. E é o correto, né? Ela dava ênfase em que o cristão vive uma vida abnegada, porque a Bíblia fala isso, os profetas falam isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso. Mas olha o que ela fala, né? No livro Conduta Sexual, ela diz: se errarmos, que seja do lado da misericórdia, e não do lado da condenação e da dureza do tratamento. Se você tiver uma dúvida, se não for algo muito claro, se você tiver de errar, é melhor você ser bondoso, você deixar até de agir do que você fazer e agir sem misericórdia. É semelhante também ao que a Bíblia fala, né, em Tiago: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Em outra ocasião, ela pegou e disse, né, se errarem, que seja do lado da misericórdia e da longanimidade, ou seja, da paciência, e não da intolerância. Ou seja, é melhor a gente errar, ser bondoso demais, ser misericordioso demais, exageradamente, do que a gente errar do lado da intolerância, do lado da dureza. É o que ela está dizendo. Incrível. Olha aí. Como é que a gente aplicaria isso aí na igreja, Daniel, no dia a dia? Então, como o Giovanni disse aí, Ellen White disse: se você tiver que errar, então o certo é fazer o certo, né? Isso. Mas se não tá claro, você sabe o caminho, tá com dúvida e vai errar, que erre pelo lado da misericórdia. Isso aplicaria na minha vida pessoal ou na minha vida no coletivo, na igreja, ou nas duas áreas? Nas duas áreas, em tudo, né? Todos os âmbitos. Em todos os âmbitos, né? Então, por exemplo, principalmente com as outras pessoas. alguém falhou contigo, aí ao invés de você ir lá dar a justiça, dar o que o cara merece, você vai, estenda a misericórdia. Exatamente. Muitas vezes deixar de agir, né? Do que agir com intolerância, agir com rigidez, sem amor, né? Isso pode estragar a vida de uma pessoa. Então, interessante que ela repetiu, parece, várias vezes. Várias vezes. E olha só, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, ela chegou a falar
essas frases no contexto de reforma espiritual, ela diz, né? Em matéria de reformas, é melhor ficar um passo aquém, ou seja, um passo antes da meta, né? Um passo antes, do que avançar um passo além. E se houver algum erro, que seja do lado mais favorável às pessoas. Em termos de reforma, se você quer implantar, a igreja está precisando se reformar, melhorar, santificar, é melhor a gente deixar de atingir a meta do que exagerar e acabar afastando as pessoas. Se tiver de errar. Isso aí, Giovanni, agora vamos... Isso aí, Giovanni, é muito legal, muito bom mesmo. O problema é que quando acontece isso aí, a pessoa não sabe que está acontecendo isso aí. E ela vai defender aquilo que ela acha ignorantemente que está errada. Tu entende? Claro, a gente está sujeito a isso. Exato. Mas é importante a gente saber disso para a gente se policiar. De posse de um conselho desse, a gente vai agir com mais cautela. Ou pelo menos deveria, né? Com sabedoria. E tem mais, porque, tipo, quando a gente vê, assim, qualquer tipo de reavivamento, de reforma, a gente voltando para Deus, a gente vê logo uma nota, uma ênfase na exclusão, na separação, na condenação. Quando você vê esses pregadores, assim, perfeccionistas, que vai falar sobre reforma, é tacando o pau nos outros, né? Primeira coisa que eles fazem é logo a criticar, a condenar, apontar pecados de um, pecados de outro. Se pelo menos o que eles chamassem de pecado fosse aquilo que a Bíblia chama de pecado, né? Menos mal. Porque geralmente eles associam outras coisas. Mas eles criam pecados que na Bíblia não são pecados. Como, por exemplo, né? No episódio passado, a gente falou aqui que Ellen White nunca disse que comer carne é pecado. Como muita gente acha que é. Ela chegou a colocar nesses termos, né? Ela fala assim, né? Eu nunca fui chamada a dizer que... Senti que fui chamada a dizer que comer carne é pecado. Eu digo para vocês deixarem por questão de saúde. No contexto que a gente explicou lá, que a carne, naquele tempo, fazia muito mal. E ainda assim ela comia. Ocasionalmente a carne vermelha. E peixe ela comia sempre. Então, assim, ela disse isso. Às vezes as pessoas não conhecem isso aí. O que acontece, que a gente conhece... São os extremos. E ela chegou a colocar uma frase, deixa eu procurar aqui, que, cara, essa frase aqui é marcante demais. Ela escreveu no livro, está lá no livro Evangelismo, página 388. Ela falou assim, quando meus irmãos vão a extremos, isto depõe contra mim, e eu devo suportar a vergonha de ser chamada falsa profetisa. Então, foi justamente... E aqui eu poderia dizer, né, com base no que ela mesma falou, que boa parte, talvez... 90%, quase todas as críticas, quase toda a oposição que Ellen White enfrentou na vida dela e enfrenta hoje de rejeição, é por conta da imagem que nós passamos dela. Porque as pessoas que a conheciam não achavam que ela era assim. Conheciam pessoalmente, conviviam com ela. Então a gente começa a ver aí que o problema não é com Ellen White, é os leitores de Ellen White. Os fãs. Os fãs de Ellen White que distorcem... Ela vai ter legal, né? O problema é o fã-clube, né? É o fã-clube que distorce a mensagem, chega de forma equivocada e todo movimento que usa textos de Ellen White de reavivamento de reforma, e reforma é uma crítica, é uma oposição, uma separação, e começa a levantar esses movimentos separatistas, né? E Ellen White, ela é contra essas questões. Sim. Ellen White, a visão, né, que muito na igreja tem exclusivistas, né? De que nós não podemos nos relacionar com pessoas de outras igrejas, ou não consideramos pessoas de outras igrejas como crentes inferiores, tudo mais. Isso nunca foi definido por ela. Por exemplo, no tempo dela, tinha, como eu falei no podcast passado, tinha aqueles congressos, né, de saúde, de educação, promovido por outras igrejas. Ela chegou a palestrar nesses eventos e incentivava os jovens a participarem, os jovens adventistas, a participarem, se engajarem nesse movimento reformistas que tinham, com relação à educação, saúde, que as igrejas faziam naquele tempo. Foi mesmo? Sim. Interessante. Ou seja, sempre foi... ela incentivou que a igreja cooperasse com outras igrejas. Com a sociedade também, né? Sim. Sempre faz parte da índole dela e de muitos pioneiros. Aí passou-se o tempo, o pessoal foi ficando cada vez mais exclusivista. Interessante. Uma coisa que é interessante sobre esses fãs, como a gente falou, de Ellen White, que usam ela, né, nos corredores da igreja como arma para atirar nos outros. Geralmente usam textos que não são
parte daquilo que Ellen White mais costuma enfatizar. Não é uma parte central de um livro importante dela. É um texto que é uma carta, um manuscrito, uma compilação. Às vezes bem pessoal, né? Em particular, ou onde não tem muito contexto para ser esclarecido. E é sempre assim. Não costuma ser, né, dentro dos grandes temas de Ellen White, dentro dos livros mais importantes dela. Isso, né? Às vezes até as pessoas não têm tanta escolha pelo fato de que a gente não tem tão claramente assim uma oferta de material sobre o contexto em que ela escreveu as coisas, né? Isso acontece mais naqueles livros completos que ela escreveu. Mas em muitas situações, a gente não tem, pelo menos em português, uma explicação do histórico daquilo ali. Então, isso torna mais trabalhoso o trabalho daquele que vai interpretar Ellen White. Agora, ele falou uma coisa interessante, fiquei aqui pensando. Ele falou nos livros mais importantes do que o outro. Então, a fonte de inspiração, a gente pode ler Ellen White da mesma forma que a gente lê a Bíblia? Como ou assim? não? Autoridade. Por exemplo, se há um livro mais importante do que o outro, na questão de Ellen White, ela não foi inspirada por Deus, mas tem livros que têm mais importância do que o outro? Eu acho que são duas coisas aí, né, a comentar, né? Eu acho que o que quer dizer não é que um é menos inspirado que o outro, é porque, assim, tem alguns que estão mais claros do pensamento dela. Então, tá mais claro e não é compilado, não é uma seleção de textos. Então, ela escreveu o pensamento do início ao fim e não está picotado, como nas compilações. E um outro ponto é que, mesmo nesses livros mais importantes dela, que não está picotado, ainda assim, a função dela, ela não está equiparável à Bíblia, né? A Bíblia é superior. É bom deixar isso bem claro, porque talvez eu vejo comentários que nós temos uma segunda Bíblia. Isso é verdade ou é mito? Infelizmente, Davi, como nós mencionamos no podcast passado, muitos na igreja agem como se fosse assim. Alguns agem, na verdade, citam mais Ellen White, usam mais Ellen White do que a Bíblia. Do que a Bíblia. E a gente tem que ser muito claro nesse ponto que essa pessoa tem uma teologia ruim, a comunidade que aceita esse tipo de coisa é uma comunidade doente, que está indo contra Ellen White. Ellen White, ela escreveu mais de 100 vezes defendendo o princípio da Escritura. Então, as pessoas que pegam os escritos dela com a mesma autoridade da Bíblia para dar base às suas crenças, a qualquer coisa, está errado. E o que Igor falou agora há pouco, né, a dificuldade que a gente tem de interpretação de um texto ou outro porque está picotado e tudo mais, não deveria a gente ter muito problema com isso, porque bastaria a gente ver, não. Se nesse texto aqui, a interpretação aqui, deixa eu ver se eu encontro na Bíblia essa interpretação que eu dou. Se não tiver na Bíblia, então eu paro ali. Toda vez que eu pego um texto dela e que eu vou chegar a uma conclusão que vai contra algo da Bíblia ou além do que a Bíblia diz, eu não posso ir. A Bíblia coloca o limite. Então, ainda que eu ache, ainda que pareça dizer algo, aquilo que eu acho, eu não posso utilizar aquela interpretação. Porque a gente não pode utilizar Ellen White para ir além da Bíblia. E aí o que acontece é que muitos usam os escritos de Ellen White para julgar ou para definir o significado do texto bíblico, ao invés de fazer como a Bíblia diz e como ela sempre ensinou, de usar a Bíblia para entender seus escritos, para julgar seus escritos, né? Se a gente tomar os escritos dela como intérprete da Bíblia, é sempre ela que vai estar acima da Bíblia, porque ela vai dizer o significado da Bíblia. A Bíblia só vai ser o que ela disser de acordo com o seu leitor, né? Mas quando a gente permite que a Bíblia esteja no seu lugar e os escritos dela sejam julgados pela Bíblia, aí sim estão no seu papel correto. E ela chegou a dizer exatamente isso, né? Se os testemunhos não estiverem de acordo com a Escritura, fique com a Escritura. Ou seja, isso pressupõe dizer que é a Bíblia quem julga. Nunca os testemunhos é como ela se referia aos escritos dela. Nunca os testemunhos, nunca é os escritos dela que vai dizer qual é a interpretação da Bíblia. É a Bíblia que diz qual é a interpretação dela. Assim como ela também diz que nunca reivindicou infalibilidade, né? Ela diz que só Deus e o céu são infalíveis. Nós cremos que a Bíblia é infalível, o cânon bíblico é infalível e ele serve a cristãos de toda a história, né?
Mas é diferente de Ellen White, que nós cremos que os escritos dela são úteis e importantes para os adventistas, mas não são aplicáveis a quem não crê no dom profético dela. Uhum. Tem um teólogo da igreja, eu acho que eu mencionei no outro podcast, que quando Ellen White estava para morrer, ela escolheu 5 pessoas que ficaram responsáveis pelo seu patrimônio literário. E essas pessoas fundaram o que hoje é conhecido como White State. Dessas pessoas atuais, chamado Merlin Burt, ele fez um estudo nos escritos de Ellen White e viu, Davi, que tem 2 princípios fundamentais que norteiam todo o ministério profético dela. 2 princípios. O amor de Deus, né, e a cruz de Cristo, o amor de Deus e a cruz de Cristo, e a compreensão que ela tinha a respeito da Bíblia, do Sola Escritura. E quando ele foi nesse estudo, ele viu que Ellen White bate nesses pontos continuamente em todos os escritos, enfatizando o amor de Deus e enfatizando só a Escritura. Que a gente deve voltar para a Bíblia, que o povo está se afastando da Bíblia, que a gente deve ir para a Bíblia somente, que a Bíblia é o único guia. Ela chega a dizer assim que a Bíblia é o único guia até o final. E jamais deveremos nos afastar dessa crença. Porque algumas pessoas na igreja têm essa ideia, sabe? Diz que não, a Bíblia realmente foi o nosso guia, teve o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas no tempo presente, no tempo do fim, Deus mandou um outro guia. O Novíssimo Testamento. É o Novíssimo Testamento, que são os escritos de Ellen White. Ela seria o guia para o fim. Ellen White sempre disse que essa ideia é errada. Ela nunca defendeu essa ideia. Nunca. Então, se você conhece um seguidor de Ellen White, um fã de Ellen White, que diz que ama seus escritos, que valoriza seus escritos, mas que não tem essas ênfases, ele é um seguidor fraco. Meia boca. Na verdade, ele distorce todo o ministério dela. Essa é uma das formas que você... veja só, olha o raciocínio. E ela teria desgosto dele. Não, olha o raciocínio. Se a ênfase da vida dela foi defender o Sola Escritura, alguém que vai contra isso aí não pode desonrar mais o seu ministério do que colocar o livro dela em pé de igualdade com a Bíblia superior. É a forma de você desonrar. A pessoa acha que está seguindo, né? Na verdade, não está. Na verdade, está distorcendo, está maculando o seu ministério. Mas, assim, e colocando uma mancha sobre ela. Eu entendia, quando eu era adolescente, eu achava que Ellen White dizia isso por humildade. Não é porque ela está sendo humilde, mas na verdade não, é para a gente valorizar os escritos dela igual a Bíblia. Só que isso seria... Tu pensava assim? Eu pensava assim. Só que isso seria falsa modéstia, seria pecado, né? Uhum. Ela estaria mentindo, né? Mas se a gente quer levar ela a sério mesmo, então a gente tem que fazer como ela disse. A grande verdade é que essas pessoas, né, que ficam se deixam dela e tudo mais, relativizam. Essas pessoas costumam dizer que a gente relativiza os mandamentos da Bíblia. Mas, na verdade, essas pessoas relativizam mais de 100 passagens de Ellen White em que ela defende só a Escritura. Que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que a Bíblia é seu próprio intérprete. Todos esses textos, essas pessoas passam por cima. Elas relativizam. Isso aí. Segura aí, gente. Segura aí que eu vou falar com nossos amigos. Se de repente você está assistindo aí esse programa, eu recomendo que você assista a primeira parte do que a gente está abordando, o Ministério Profético de Ellen White, para vocês entenderem quem é Ellen White, o que a Igreja Adventista pensa sobre Ellen White, o que Ellen White representa para a Igreja Adventista, para você entender o que nós estamos abordando aqui. Nós estamos trazendo aqui o lado oculto, a face oculta de Ellen White, que essas questões que não é dita por aí, que popularmente talvez você nunca ouviu, e tem uma imagem distorcida da pessoa e do ministério profético de Ellen White, tá certo? Olha, eu quero convidar você, se você está assistindo esse vídeo, esse podcast, a participar dos nossos programas. Se você está assistindo, obviamente, deve estar assistindo aí pelo canal do YouTube, alguém mandou para você, alguém lhe enviou. Nós fazemos parte da comunidade Espaço Novo Tempo, que fica localizado ali na orla do Cabo Branco, e semanalmente, todos os sábados, a partir das 10 horas, nós estamos juntos ali em comunidade. Você pode ir lá para assistir nosso culto. Hotel Xênios, né? Lá no Hotel Xênios, bem lembrado. Fica ali na orla do Cabo Branco, todo mundo conhece. E você também pode seguir a nossa página, né, no Instagram, Comunidade Novo Tempo JP, para você ficar por dentro de todas as nossas programações. Davi,
O que é Espaço Novo Tempo, o que é Comunidade Novo Tempo? Exatamente, é um grupo evangelístico, né, ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós fazemos parte dessa igreja mundial, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também tem o seu canal na TV Novo Tempo, canal Novo Tempo. Por isso nós estamos ali, Comunidade Novo Tempo, e tem alguns pontos bem parecidos com esse canal, não é? Não é isso, Daniel? Respirando. Eu gostaria de falar um pouco agora, a gente conversar, trocar umas ideias sobre Ellen White e Cristo. Não é como a gente falou, né? Ellen White era cristocêntrica, né? Ela apontava para Jesus, ela falava muito do evangelho de Jesus. E a gente pensa que ela falava mais contra os irmãos, apontando o dedo, acusando. Mas, na verdade, ela falou muito sobre Jesus, né? Ela pregou muito a sério o evangelho, né? Tanto é, né, que como acabei de mencionar, do estudo que Merlin Burtt fez, ela escreveu mais... O maior livro que ela escreveu foi uma espécie de biografia de Jesus Cristo, chamado O Desejado de Todas as Nações, que inclusive indico, é um livro maravilhoso. Você lê esse livro, principalmente se você lê os últimos capítulos em que ela está falando do sacrifício de Jesus, da crucificação ali, é muito impactante. Ela escreveu O Caminho a Cristo, falando de Jesus. Parábola de Jesus, falando de Jesus. E vários outros, falando de alguma coisa do ministério de Jesus. Então, os principais livros dela, ela escreveu justamente falando ou da vida de Jesus como um todo, ou de alguma parte dos seus ensinos, como o Sermão do Monte, as parábolas, e por aí vai. Então, a vida de Jesus, a sua ênfase era Jesus Cristo e a Bíblia, o tempo inteiro. Ela diz, né? Jesus é o nosso maior exemplo. É muita coisa que ela fala, principalmente no Desejado de Todas as Nações, né? Então a gente tá vendo aqui uma Ellen White misericordiosa, né? Diferente de uma figura que muitas vezes, né? Pelo menos eu tinha essa imagem de Ellen White como uma pessoa ranzinza, julgadora, distorcida, né? Mas não. É uma pessoa que a gente vê que foco é o amor de Deus e a compreensão da palavra de Deus, né? De acordo com esse especialista do Ministério State aí, né? Uma coisa importante com relação a Ellen White e a interpretação, né, dela, e qualquer coisa que você possa falar, é que assim, né, digamos assim, a plateia, o público, né, os leitores, o público-alvo de Ellen White era misto. Então, por exemplo, tinham pessoas que estavam precisando de repreensão ou de admoestação porque estavam frias, se afastando, estavam agindo de forma errada, em vários aspectos da vida, seja lá quais forem. Então, para essas pessoas precisavam de um freio, um puxão. Ao mesmo tempo, tinham pessoas que precisavam de consolo, misericórdia e tudo mais, ao mesmo tempo. Aí veja, então ela escrevia alguma coisa para a igreja em que tinha mensagens de consolo e de repreensão. As pessoas que estavam se desviando, precisavam de ver a repreensão, né, a puxada. Precisavam pegar essas passagens de repreensão, tomavam para si as passagens que ela estava dando de consolo. Uhum. E as pessoas que estavam frias, tristes e precisando de consolo, tomavam para si as passagens duras. E é assim que é. Frequentemente, quando ela pega uma mensagem dura, não é para quem já está vivendo uma vida normal. É para quem está se desviando, se afastando. Se a pessoa está triste, está abatida, está precisando de consolo. A pessoa vai pegar as passagens em que ela está encorajando, em que ela está animando, em que ela está falando do amor de Jesus, da misericórdia. Então a pessoa também tem que ter um pouco de bom senso para saber, para avaliar essas coisas. Essa é uma dificuldade, porque as pessoas não costumam fazer isso, sabe? A pessoa tenta, às vezes, inverter. Uma coisa boa que eu li do Desejado de Todas as Nações, eu apliquei isso na minha vida, sabe? Isso trouxe um resultado tremendo. Foi quando ela fala que diariamente nós deveríamos dedicar tempo para lembrar do sacrifício de Cristo. Olha que mensagem de misericórdia. Olha que mensagem de graça. Você se deparar diariamente e lembrar o que Jesus fez por você e assim aplicar às outras pessoas. E ela fala que é isso que vai impactar mais você, que vai causar mais uma mudança no sentido
do que é mais necessário, né? A Isso. semelhança de Cristo. Porque a partir do momento que a gente entende o que Cristo fez por nós, quando nós entendemos a dimensão do que é o pecado, quando nós entendemos a dimensão da graça que recebida, quando nós entendemos o que Cristo de fato fez por nós, isso lhe impulsiona a viver em uma nova ordem de vida. Então, da forma como você recebeu perdão, você estende o perdão. Da forma como você recebeu misericórdia, você vai lançar misericórdia para as outras pessoas. Então, começa a você viver uma loucura do evangelho, essa loucura. Eu acredito que uma pessoa, quando ela for conhecer Ellen White, que não seja adventista, ela precisa ser assessorada. Porque se, apesar de Ellen White ter falado a maioria dos textos serem relacionados a Cristo, amor, sua misericórdia, se a pessoa não for assessorada, bem assessorada, a pessoa pode indicar... Bem assessorada. Bem Já pensou assessorada. se ela for assessorada por um perfeccionista? Aí, já viu? Entendeu? A pessoa não conhece, entendeu? O amor de Cristo, Cristo, a misericórdia. Aí quando for mal assessorada por um perfeccionista, por exemplo, imagina pegar lá. A pessoa quando for ler, quando for pronto, pelo amor de Deus, vai ter... Tá todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Ela não tem como se achar salva, entendeu? Em muitas coisas ali e tal. Então, assim, é muito importante que a pessoa seja bem assessorada. Então você indicaria um perfeccionista para assessorar essa pessoa? Jamais. Isso aí, Daniel, que você falou é importante, porque a Ellen White muita gente não sabe, mas ela tem inúmeras declarações dizendo que nós precisamos ter segurança, certeza da salvação. E diz que nós não nos alegramos o quanto deveríamos na segurança da salvação. E ela até diz assim, vocês dizem que não pode ter certeza da salvação. Se for assim... Esqueci o resto da frase agora, mas assim, ela diz que não faz sentido você dizer que não tem... Confia em Cristo, seu substituto, ela fala desse jeito. O último momento da vida de Ellen White em que ela ainda teve incerteza da sua salvação foi na adolescência, quando ela duvidava do caráter de Deus. Aliás, duvidava não. Quando ela não entendia bem o caráter de Deus. Primeiros escritos, né? E acreditava que havia um inferno que iria atormentá-la para sempre. Né, e que Deus iria... Enfim, que os pecados dela eram grandes demais para serem perdoados. Foi nesse momento, o único momento da vida dela, em que ela sentiu incerteza da salvação. Mas depois de entender Cristo nesse de verdade... tempo ela ainda estava na igreja metodista, né? Exatamente. Aí o pastor lá da igreja metodista foi lá e falou da graça para ela. Ela disse que se converteu ali. E depois disso, durante todo o resto da vida dela, ela não teve mais incerteza de salvação. Tem uma frase... 70 anos de ministério depois. 70 anos. Tem uma frase que eu gosto muito de Ellen White também, que já citei várias vezes. Em um outro ponto que Ellen White também escreveu em outra abordagem, que ela revelou a segurança e o consolo e a paz que devemos ter em Deus. A confiança em Deus, né? E ela escreve assim, ó. Ela narrando ali como Deus conduziu a história dos pioneiros da igreja do início ali. Ela disse, não há nada a temer o futuro, a menos que esqueçamos da forma como Deus conduziu. Ou seja, olha que frase recheada de esperança que Ellen White escreveu. Então, tem muita coisa, muito tesouro escondido. Porque, por exemplo, uma frase dessa tremenda, e assim, a forma como ela narra, né, como Deus conduziu a igreja, mostrando que se Deus conduziu o povo no Egito, se Deus conduziu a história judaica, se Deus conduziu o seu povo, se Deus conduziu a sua palavra, quando a gente olha para trás e a gente vê a forma, não há nada a temer o futuro. Então, ela tem mensagens de esperança, né? Muitas. Outra coisa que a gente tem que mencionar as pessoas vão dizer assim, mas os adventistas hoje em dia estão perdendo o foco de como era a igreja de Ellen White, né? Mas é como a gente discutiu. Por exemplo, a igreja, os pioneiros, a maioria era antitrinitariano, né? Então, para quem não sabe, antitrinitariano é quem isso. não acredita na Trindade, tá? Isso. E Ellen White não era antitrinitariano, né? Então, assim, a gente não tem que se basear no que os pioneiros faziam ou tal, e sim no que ela escreveu, tá? No que as pessoas conheciam ela de fato.
Porque aí, se basear no que a igreja tem coisa que a igreja só demorou a entender depois, algumas coisas. Doutrinariamente, a igreja hoje é muito melhor do que no tempo dos pioneiros. Sim, com certeza. Aprimorou muita coisa. Exato. Mas muitos querem que nós voltemos ao que era antes, né? Então, tem uma coisa que a gente poderia fazer melhor hoje que os pioneiros faziam. Eles estudavam bem mais a Bíblia do que a gente. Sim. Então eles passavam noites se reunindo e estudando a Bíblia. E tu disseste que ele sabia a Bíblia até decorada, né? Conversava de versículos. J.N. Andrews tinha a Bíblia praticamente toda decorada. Capeu, Inclusive, até textos em grego. Ele aprendeu grego e hebraico em casa, autodidata. Tá danado. E a própria Ellen White escreveu lá no Grande Conflito, quando ela fala, escrevendo lá a história da reforma, né? Desde Lutero, e todos os reformadores que passaram posteriormente, ela falou que a igreja também passa por esse processo de reforma. E o processo de reforma nunca deve parar. Isso é muito importante. Fechou, tá tudo fechadinho, todas as crenças. Você pode observar a própria história do Adventismo, já como instituição, a cada década, a cada 5 anos, em reunião com conferência geral, os teólogos estão lá revisando, analisando, revendo e vai criando crenças fundamentais, ou vão tirando, vão melhorando. Aperfeiçoando. Então, isso é essencial também para, acho que, uma igreja viva, contextualizada. Acho que a gente tem que estar sempre estudando, né? Sim. Analisando e revendo. E, como o Daniel falou, né? Por exemplo, os pioneiros tinham uma compreensão limitada. Aí depois veio a arqueologia, a filosofia, a teologia, e vai analisando de uma perspectiva mais clara, algum determinado ponto, e aí vai, como é que se diz, vai entrando nessa questão aí, né, de mudanças, né? Como, por exemplo, no início, você falou aí, os pioneiros não acreditavam na Trindade, né? Outras coisas também, né? Lei dietética. E Ellen White teve alguma contribuição para ajudar essa crença aí do... Várias. Por exemplo, né? As pessoas costumam dizer, muitas vezes, até a gente da igreja adventista, eu achava, por exemplo, que tinha algumas coisas que tinham sido vindo para a igreja por meio de Ellen White. Como, por exemplo, a teologia do grande conflito, ou o juízo investigativo. Nenhuma dessas veio por ela. Né? A teologia do grande conflito foi cunhada por José Bates. Juízo investigativo, esqueci o nome do sujeito lá, que foram outras pessoas, né, Iran Edson e mais algumas pessoas que desenvolveram, biblicamente. E depois ela veio aceitar. Mas, por exemplo, quais foram as contribuições? Se essa aí não foi dela, né, nenhuma dessa doutrina, digamos assim, distintiva da igreja adventista, sabe as contribuições que ela deu? Foi justamente para que o movimento adventista se aproximasse do protestantismo. Por exemplo, perto da Conferência Geral de 1888, de Minneapolis, aliás, ali naquele momento, apareceram 2 pastores chamados Jones e Wagner, pregando a justificação pela fé somente. No contexto ali estavam se discutindo qual era a lei que Paulo menciona lá em Gálatas, que é o aio para nos conduzir a Cristo. A compreensão tradicional, na época, era de que essa lei era a lei cerimonial. E esses 2 pastores diziam não, é a lei moral dos 10 mandamentos. E Ellen White se posicionou do lado dessas pessoas, desses 2 caras. De maneira tão forte que ela ficou contra o próprio presidente da Assembleia Geral, George Butler, contra o Uri Smith, o patrono, digamos assim, o principal teólogo de escatologia, que Ellen White também tinha pegado muita coisa dele já, sobre a escatologia que ela escreveu. Foi por conta de Uri Smith, assim, né, com auxílio dele, mas ela ficou contra ele. Ele chegou a passar alguns anos como inimigo dela. Mas ela se posicionou ao lado desses pastores e saiu, viajando todos os Estados Unidos, pregando essa mensagem. A justificação pela fé somente. O pessoal, na época tradicional, dizia que elas estavam pregando justamente uma nova teologia. Os líderes da igreja diziam que ela estava pregando uma nova teologia. Mas, veja só, por conta da influência dela, os pioneiros, os demais membros da igreja, se voltaram para esse assunto e passaram de uma visão semi-legalista que tinha, ou até legalista, para uma ênfase na justificação pela fé. Uma ênfase da reforma protestante. Uma ênfase da Bíblia. Então, veja, né, a contribuição que ela deu, a principal contribuição dela, não foi para distinguir mais os adventistas. Foi para fazer com que os adventistas fossem inseridos no campo protestante maior. Justificação pela fé somente. Uma outra
contribuição foi com relação à Trindade. A gente já mencionou aqui que os pioneiros não criam na Trindade. Ellen White, no ano de 1898, no livro Grande Conflito, ela escreveu que em Cristo a vida original, não emprestada e não derivada. Ou seja, né, Cristo era eterno. Eterno. Aí, isso foi uma declaração tão impactante que teve um teólogo, esqueci o nome dele agora, que viajou, atravessou os Estados Unidos, foi para a casa dela perguntar se ela tinha realmente escrito aquilo. Ela disse sim, e até mostrou para ele o manuscrito original para ele. Por conta disso aí e outras declarações que ela deu, a igreja inverteu o polo de um bom número de antitrinitarianos, e é bom esclarecer isso aqui, porque eles eram antitrinitarianos, porque quando surgiu o movimento milerita, que foram pessoas de várias igrejas, boa parte deles era de uma igreja chamada Conexão Cristã, que era antitrinitariana. Quando, depois daí, veio a igreja adventista, veio com essas mesmas crenças. A única crença em comum que o pessoal tinha era que Cristo ia voltar logo, era iminente. Mas tinha calvinista, todo tipo de crença. Depois foi que o pessoal foi estudando cada tema e foi construindo. Então, depois desse início aí, com foco assim, né, uma predominância antitrinitariana, principalmente nos maiores líderes, se inverteu no final do século, perto de 1900. Já foi, em 1913, foi votada uma confissão totalmente trinitariana. Em grande parte por conta da influência dela, porque ela, como ela tinha uma grande influência, quando ela escrevia, falava um assunto, os teólogos pegavam e iam para a Bíblia estudar. Não, vamos ver isso aí o que ela está falando. E iam para a Bíblia e comprovava que a Trindade é verdadeira, que a justificação pela fé é realmente uma ênfase bíblica, e passaram a crer, como outros cristãos, na Trindade também. Então a ênfase dela não foi nem de afastar, foi o contrário. Ela não trouxe nenhuma doutrina nova, e aquilo que ela trouxe de contribuição para a igreja adventista era de crença que já existia no meio protestante. Justificação pela fé e a Trindade. É como você falou, já existia a crença no Espírito Santo, né? Então, por exemplo, a ideia, Ellen White não apresentava uma ideia depois, vamos ver se é a Bíblia. Não, Ellen White levava os teólogos para debruçar naquilo que já tinha. Uhum. Então, ela apontava para a Bíblia e levava as pessoas a ver e enxergar aquilo que já existia. Então, já havia a crença muito forte dentro do cristianismo, no início do cristianismo, não é a crença em relação ao Espírito Santo, não é nada de novo que ela trouxe. Né? Vê só, até mesmo a questão da reforma de saúde, né? Uma coisa que ela escreveu com considerável quantidade, né, de vezes. O pessoal distorceu, né? E muita gente distorce por aí, mas veja, foi muito importante. O pessoal naquela época não tinha noção de higiene, não tinha noção de coisas que se faziam mal, de bactéria, de vírus, não tinha noção disso. Ela salvou a vida de muita gente. Os pioneiros, muita gente não fala disso, mas ela deu muita ênfase na questão do descanso. Boa parte dos pioneiros no início da igreja, a igreja era muito pequena, então eles tinham que se desdobrar, trabalhar muito, para a igreja crescer. Então o pessoal constantemente estava estafado, chegava à beira da morte. E ela escreveu muito para eles descansarem. E assim salvou a vida de muitos que estavam lá se matando de trabalhar. No começo do ministério deles, a vida dela era muito abnegada, da família como um todo, né? Eles viviam com muito pouco dinheiro, usavam pouco dinheiro que tinha para comprar material, para imprimir publicações e pregar suas mensagens. E às vezes até deixando de ter dinheiro para comer, usando o dinheiro que tinha para comer para fazer isso. Né? Viajava também de trem por semanas, né? Viagens longas, com criança. Então, a vida dela foi muito abnegada, né? E ela também passou por isso, sofreu isso que você mencionou aí, desse desgaste imenso. Sobre essa questão da justificação pela fé, tem uma citação dela que eu queria citar aqui, né? Está lá no livro Testemunhos para Ministros. Ela diz assim, né? A mensagem do Evangelho de sua graça devia ser dada à igreja em linhas claras e distintas, para que não mais o mundo dissesse que os adventistas do sétimo dia falam na lei, mas não ensinam a Cristo, nem nele creem. Veja só a repreensão que ela dá para o pessoal naquela época. Que a ênfase estava muito nisso. Porque assim, o raciocínio dos pioneiros era esse, né? Assim, né? O pessoal pensou, né? Quando for sair para fazer evangelismo, eles pensavam, se eu chegar para um batista, eu vou falar da graça para um batista, ele já sabe que é graça, não tem para que eu falar disso.
Chegar para o metodista e dizer, eu vou ensinar sobre comunhão para o metodista? Eles já sabem. Já sabe. Eu vou falar para eles aquilo que eu acho que eles não sabem. Que é a lei, que é a questão da mortalidade da alma, talvez o santuário celestial no juízo investigativo. Então, o raciocínio aparentemente era correto, mas isso fez com que a pregação deles fosse só essa, da lei. Então, quando as pessoas viam aquilo, esse pessoal só fala nisso, esse pessoal não ensina Cristo. E passou-se a ter uma impressão errada das pessoas lá fora, e muitos desses evangelistas que saíam com essa mensagem acabaram virando realmente legalistas. Porque tem que pregar Cristo mesmo, independente de qualquer coisa. Ela chegou a dizer em outra ocasião, disse assim, rapaz, deixa que a lei se defenda. A pessoa está atacando aí, deixa que ela se defende. Prega Cristo. E também muitas pessoas... Daniel, só complementando essa ideia. E até agora a gente sofre o mesmo tipo de acusação porque não levamos ela a sério nesse ponto. Cara, em muitos pontos, né? Aquilo que ela defendeu lá a respeito da lei em Gálatas, se é a lei cerimonial ou a lei moral mesmo, os 10 mandamentos, até hoje você vai encontrar gente na igreja dizendo que lá em Gálatas, a forma de explicar aqueles textos que aparentemente falam contra a lei, dizendo, não, aquilo ali é a lei cerimonial. Coisa que ela e outros pioneiros, como esses pastores lá que eu falei, já diziam que lá em Gálatas é a lei moral mesmo, os 10 mandamentos. Século XIX. Mas até hoje tem pessoas que não sabem disso na igreja. Insiste. É porque nem sabem. E eu esqueci o que eu ia dizer. Mas eu tenho Daqui a pouco você se lembra. Eu tenho outro ponto importante que Ellen White também falou sobre saúde. Sim, não, lembrei. Segura aí. Segura. Muita gente pensa que por nós termos o juízo investigativo, a mensagem do sábado, que as pessoas, mesmo cristãs, não são convertidas. E que a gente precisa que elas creiam, né, nessas mensagens para serem convertidas. Mas como o Giovanni mencionou, ela fala sobre as outras religiões, elas chamam de ministros de Cristo, né? Palavra forte, ministros, né? Como é que pode um salvo não ser um ministro? Só pode ser salvo, né? Para ser chamado ministros. Então veja que Ellen White tinha uma visão diferente desse pessoal que pensa que as outras denominações não são convertidas por não terem algumas doutrinas que nós compreendemos. Ela não deixa de reconhecer, quando ela fala isso lá no Grande Conflito, que algumas coisas que o pessoal crê, ela discorda, como o tormento eterno. Uhum. Ela chega a dizer que não entende como é que ministros de Cristo pregam isso. Mas ela diz, são ministros de Cristo. Ela chama o púlpito deles de sagrado e diz que são homens piedosos, no mesmo parágrafo. No mesmo livro Grande Conflito, ela diz lá na página 252 que, se referindo a 2 livros de um autor congregacional chamado John Bunyan, ela diz que ele, quando escreveu, por exemplo, a Graça Abundante e a Mal dos Pecadores, ele estava preso. E diz que ele respirava a própria atmosfera do céu. E diz que esses livros ela fala no momento presente, tem conduzido muitos à senda da vida. E lá tem imortalidade da alma, coisas que a gente não crê. E ficção também. Ficção, é uma ficção, né? O caso do peregrino. Então veja, né? Ela sabia separar as coisas. Ela sabia aquilo que fazia alguém ser um cristão ou não. Embora... tem coisas que é possível, ela entendia que era possível você crer diferente e ainda assim você ser cristão. Então ela não tem uma mensagem exclusivista. exclusiva. Não, exclusivista não. Como muitos têm hoje essa visão. Somos um povo exclusivo, só nós. Se não crê como nós cremos, o cara não é um cristão. Descredibiliza logo o cristianismo. Não faz parte da Igreja de Cristo. Em parte a gente entende que às vezes é difícil entender, porque às vezes tem algumas declarações, por exemplo, com relação à teologia do remanescente, que o pessoal vê, não, mas a Igreja Adventista se afirma como remanescente. E a Ellen White também usou essa expressão. Sim, é verdade. Mas o conceito de remanescente na Igreja Adventista não é no sentido eclesiológico, aliás, soteriológico de salvação. É no sentido de eclesiológico, de missão. Então, a Igreja Adventista se enxerga como, por exemplo, enxerga os valdenses, ou enxerga os puritanos, lá na Igreja Anglicana, que apesar de eles terem uma mensagem especial, não era exclusivo, não é só eles eram salvos. Ou os metodistas, como John Wesley, tinha uma mensagem que ele tinha uma ênfase, em certos aspectos, o pessoal estava esquecendo, mas os outros também eram crentes, eram cristãos. É nesse sentido que a Igreja Adventista se entende como remanescente, que tem algumas mensagens que são esquecidas e a Igreja quer chamar a atenção para elas também. E só para enfatizar, para deixar bem claro, né, isso que o Giovanni falou, quando fala não é no sentido soteriológico, realmente não é no sentido, ou seja, se por exemplo, o sábado for apresentado a pessoa, ela rejeita porque entende que não é o sábado, ela é uma pessoa em Cristo. Agora, isso para um adventista entender é muito difícil muitas vezes, né? Não. Se eu apresentei a mensagem, se a pessoa rejeitou...
Agora, Não deveria ser difícil, né? Não deveria Porque ser a difícil. igreja oficialmente ensina exatamente isso. Tem declarações oficiais da igreja sobre isso. Dos pioneiros, inclusive. E dentro desse contexto de exclusividade, eu me lembro de um episódio dela que uma igreja pegou fogo. Se eu não me engano, era uma igreja batista, né? Não me lembro que igreja foi. Acho que era presbiteriana, que não foi pegou fogo, não. Acho que foi alagada. Foi alagada, né? Pronto. E Ellen White, ela, uma pessoa cristã misericordiosa, o que é que ela disse? Não, empresta a igreja. Ela cedia o templo da igreja adventista para eles em outro horário de culto. E eles se congregaram lá dentro da igreja adventista. Bonito, né? Essa atitude. Então, por exemplo, coisas talvez que um adventista, um ancião de igreja, um pastor, talvez não cedesse, né, ou sua igreja emprestasse. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, agora recente, lá no Salinas, nós não tínhamos igreja ainda construída. E o pastor Batista tem uma igreja lá e cedeu a igreja para a gente se congregar no sábado. Então, a gente ficou se congregando aos sábados, eles se congregavam no domingo e no sábado ele emprestava. Eu achei bonito essa atitude que ele teve, né? O que acontece ainda hoje nos Estados Unidos, né? Assim, tem incontáveis igrejas adventistas que funcionam em prédios de outras denominações. Inclusive, a igreja adventistas de Washington, brasileira de Washington, aluga o seu prédio também para uma comunidade de cristãos coreanos, que também não são adventistas. E eu vou falar um negócio aqui, se eu falar errado, corta. Antigamente, às vezes o pessoal pode dizer, mas por que vocês não deixam pastores bíblicos, teológicos, não pregarem na igreja adventista? Né? Por exemplo, Augusto Nicodemos, Iago Martins. Mas a gente tem que também, as denominações passaram por um período, por exemplo, a presbiteriana antigamente não deixava Não existia troca de púlpito até a década de 80 entre igreja nenhuma. Não existia. Não existia. Tem um reverendo da igreja anglicana, Aldo Menezes, ele é especialista em religiões comparadas, e ele disse isso para mim. Uma vez que ele estava lá na igreja Assembleia de Deus, né, dando uma palestra, um membro de lá falou para mim que o pastor de lá, até hoje, ele não vai pregar em uma igreja batista, por exemplo. Até hoje. Então sempre teve esse problema entre as igrejas. Entendi. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui sobre uma questão. Ellen White também ela escreveu muito sobre saúde. Né? E o interessante é a forma como ela escreveu nos seus dias. A própria ciência, ela confirma séculos depois do que ela escreveu. Ela não tem a formação na área, mas a gente percebe a fonte da inspiração. E ela é autora, né, de um princípio bíblico, né, que ela apresentou, né, os 8, que é muito conhecido hoje, os 8 remédios naturais de Deus. Né, e ela colocou ali, né, número 1, água, número 2, ar puro, número 3, uma alimentação saudável, número 4, a atividade física, o exercício essencial, número 5, a questão do repouso, número 6, a questão de ter uma boa temperança, uma dieta equilibrada, né? Ser controlado em tudo que você faz. Número 7, luz solar. E número 8, associado a todos esses elementos, associado à confiança em Deus, você vai ter saúde. Eu acho interessante porque depois de tantos anos, né, 100 e poucos anos depois, esses princípios, esses fragmentos aqui sempre são aplicados a qualquer tipo de terapia ou de consulta que você venha fazer. Eu quero hipertrofiar, para quem é fitness. Todos os nutrólogos, nutricionistas vão aplicar, não nesse formato aqui, nesses termos, mas essa essência em formas diferentes são aplicadas. Você quer crescer, ficar grandão, você vai fazer atividade física, você vai ter uma alimentação balanceada, você tem que descansar também, é importante o descanso, você tem que ter ar puro, você tem que pegar sol, vitamina D, né? Você tem que ter alguma fé, alguma crença, aí mesmo que o cara não acredite em Deus, ele tem que ter algum tipo de religiosidade, alguma crença, positividade, alguma coisa desse tipo. Então a gente percebe a inspiração dela, né? Isso foi muito bom. A gente está falando aqui o lado, a outra face de Ellen White, outra coisa boa foi esses elementos.
E ela falou muito, né, sobre saúde, né? Falou. Não, isso que você falou é muito interessante, porque foram muitas coisas. Tinha coisas que, mesmo se ela tivesse formação na época, ela não teria como saber, porque as pessoas na época não sabiam. Ela falou, por exemplo, que certos tipos de câncer tinham origem em micro-organismos, como bactéria ou vírus, não lembro agora. Que só muitas décadas depois. O pessoal foi ver que tinha realmente câncer que vinha, por exemplo, como é aquele... umas bactérias, uns vírusinhos aí que causa câncer, HPV e outros. Estão associados. Muito depois. É muito surpreendente, porque na época dela, diferente de hoje, havia muita lenda, muito mito sobre essas questões. Não tinha ciência, medicina direito. E naquele contexto, ela sabia selecionar aquilo que era correto daquilo que não era, só Deus mesmo. Porque até os médicos ensinavam errado. Até a década, tem um livro lá em casa, da década de 60. O médico receitando fumar, dizendo que era bom para os pulmões. Década de 60. E Interessante. dentro desse contexto, eu vou até apresentar para vocês, indicar um livro top de Ellen White, que é o livro Vida no Campo. É o meu preferido. Porque, para quem me conhece, eu já gosto do campo, né? E associado à leitura do Vida no Campo, me deixou empolgado. E é interessante que eu apliquei um princípio que eu aprendi lá no Vida no Campo. Ela falando sobre a questão do ar puro, por exemplo. E a própria medicina comprova isso aí. A questão da importância da oxigenação. Você dormir, principalmente no repouso. Quando você está dormindo, você tem que ter uma boa oxigenação. E ela até aconselha, né? Olha, quando você for construir, por exemplo, sua casa, seu quarto, você sempre tem duas janelas. A de entrada do ar e a da saída do ar, para que fique bem circulado a oxigenação. E isso é real, isso acontece. Por exemplo, o indivíduo que dorme com o quarto todo fechado, por exemplo. Dorme com o quarto fechado, com ar-condicionado, respirando seu próprio gás carbônico. Porque não é 100% eficiente o sistema de renovação de ar de um ar-condicionado. E aí, você que não é acostumado, aí você vai dormir assim num ambiente, no outro dia você está um pouquinho ali com falta da oxigenação. E a ciência comprova isso, que é necessário. Quando você dorme pegando esse oxigênio saudável, bom, com a janela aberta, você já acorda revigorado, já acorda sendo uma outra pessoa. Então, perceba que esses elementos, por exemplo, falando aqui do Vida no Campo, né? É muito bom. A questão da terapia que você tem quando você pisa na grama. Isso tem um efeito terapêutico tremendo. Quer ver? Pega um cara estressado. Pega um cara sobrecarregado. Pega um cara tenso. Bota esse cara em contato com a natureza. Bota esse cara para tirar os pés. Tem a gramoterapia, né? Outro dia saiu uma matéria sobre a importância da gramoterapia. Então são esses elementos que ela escreveu também, trazendo saúde, bem-estar, saúde mental. Então, por isso que eu indico a você, ó, se você não leu ainda nenhum livro de Ellen White, tem um livro bem pequenininho, Vida no Campo. Começa por ele, depois vai ali Desejar Todas as Nações, Caminho a Cristo, e você vai começar a ficar apaixonado pela leitura dos conselhos dela, né? Ô Igor, agora há pouco, né, o Igor estava falando que Ellen White, nessa questão, ainda voltando à questão do exclusivismo, né, que ela tinha uma irmã que estava, né, à beira da morte, né? Qual era o conselho? Como é que ela se referia à irmã? Muito e tudo bom mais, essa tal? aí. Bom, em certo momento da vida, né, ela chegou a pensar que não veria essa irmã no céu. Ela estava muito preocupada com a irmã, e a irmã Elizabeth, que era sua irmã gêmea, quando estava bem doente, no leito de morte quase, ela escreveu umas palavras muito bonitas para ela, como um apelo, né, para que ela voltasse para Cristo. E eu vou pedir para você ler aqui, porque Eu tenho aqui. Tá, na linguagem que você tem aí vai ser mais interessante. Deixa eu achar aqui. Lembrando que a Elizabeth não era adventista. Né, como o Igor falou, né? Nunca havia sido. Ela era metodista e se afastou da igreja, né, tal. Na verdade, todos da família, né, foi Excomungados, né? foi desassociado da igreja Metodista. metodista, enquanto as meninas eram muito crianças ainda.
E isso foi um trauma muito pesado para Elizabeth. Tanto que ela não queria saber de religião durante a maior parte da sua vida. Casou com o Rubem, um homem também que não era nem um pouco simpático a pessoas religiosas. Por isso que eles tinham esse afastamento. Mas as palavras de Ellen White para ela são muito bonitas. E quando eu li isso pela primeira vez, há uns 5 anos atrás, eu fiquei impressionado. Muito impressionado. Por exemplo, ela fala palavras assim, né? Que Jesus ama ela, se ela não crê em Jesus como Salvador, ela fala assim, né? Tudo que é exigido de você é receber Jesus como seu precioso Salvador. Ela fala, minha querida irmã, você não tem que fazer nenhuma coisa maravilhosa. Você ficou pobre, sofredor e oprimido, e Jesus convida todos dessa classe a se chegarem a Ele. Ela fala que Jesus está ansioso por aceitá-la e tudo mais, que a ama, que deu sua vida por ela. Aí no final ela fala assim, né, que então se você aceitar Jesus, né, se você morrer em Jesus, não tem o que temer, porque vai ser como você fechar os olhos aqui e abrir no céu. Aí ela termina assim, então nos encontraremos para nunca mais nos separarmos. Em todos esses momentos, ela nunca disse para a irmã, vem para a igreja adventista. E faz um bocado de coisa. E faz isso, aquilo, outro, deixa isso, aquilo, outro. Ela disse, não, o que você tem que fazer, não tem que fazer nenhuma coisa maravilhosa. Crê em Jesus como o seu único Salvador. Eu queria ler um trechinho. Lê, por favor. O que mais Deus poderia fazer por você? Mais do que aquilo que já fez para que você o ame. Lizzie, creia, simplesmente creia que Jesus leva a sério aquilo que diz. Acredite em sua palavra e apegue-se a Jesus. Ou seja, Era essa a mensagem dela, né? pregava o evangelho. Pregadora do evangelho. Tá vendo, Daniel? Então, se você, por exemplo, tá vendo que a própria irmã de Ellen White não era adventista, ou seja, aquela frase, né? Santo de casa não faz milagre. Mas mesmo assim, a palavra de misericórdia, de graça, de perdão. Eu queria só dar a fonte pro pessoal, Davi. Qual é a fonte? Para quem quiser localizar. Ler. Você vai no site EGW Writings, né, de escritos em inglês. Você pode pesquisar lá a Carta 61. Você coloca Letter 61, 1891. Você vai achar a carta completa. Ou se você quiser, não quiser em inglês, quiser em português, nesse livro aqui, acho que é o capítulo 18, não lembro agora, é um capítulo de Merlin Burt. Você vai encontrar trechos. Ele tem um grande trecho dessa carta aí, não toda, mas algumas partes bem importantes. Tem um outro devocional, uma meditação matinal, que agora eu não vou saber o ano. Não sei se é desse ano. Que no dia 27 de setembro tem, eu localizei no site da CPB. Ok. É isso. Então, gente, vocês viram, né, no programa de hoje, esse outro lado, esse lado positivo, esse lado que não é muito falado por aí, que sempre existiu, que Ellen White sempre dava ênfase na misericórdia, no evangelho, na graça, no bem-estar, na saúde, e que muitas vezes, talvez, você tenha ouvido, né, tenha visto só aquele lado que a gente abordou no primeiro episódio, né, questões de acusação, de pecado, disso, aquilo, outro, e se esquece desse outro lado, né, esse lado tão importante. E eu te convido a conhecer mais, né? E nossos amigos aqui já apresentaram alguns livros. Você pode começar lendo aí O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, Vida no Campo, que eu mencionei aqui, muito bom. Você vai encontrar questões muito básicas para que você venha ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor, né? E a gente parte agora para as considerações finais. Sim, né? Pode ser. Agora sim. Tem mais coisas a falar aí? Tem mais algumas coisas. Então, fala e depois a gente vai para as considerações. Beleza. Daniel queria dar mais uma ênfase, né, na questão da autoridade, qual a relação da Bíblia com Ellen White, né? É importante, Daniel, a gente perceber o seguinte, como era que ela, mas também os pioneiros, né, adventistas, se relacionavam com os escritos dela, né? Diante de uma acusação de uma pessoa externa, né, dizendo que os adventistas, né, chegaram à sua conclusão sobre o santuário como base no escrito de Ellen White, Uriah Smith escreveu o seguinte, né? Centenas, isso até a época que ele escreveu isso, né? Depois passaram ao campo dos milhares e foi o mesmo, a conclusão era a mesma, né? Ele fala assim, centenas de artigos foram escritos pelos adventistas sobre o assunto do santuário, mas em nenhum deles são as visões de Ellen White citadas como tendo qualquer autoridade sobre esse tema. Nem são a fonte de onde que possa ter se originado qualquer ponto de vista que adotamos.
nem qualquer pregador jamais se referiu a ela sobre essa questão. Sempre recorremos à Bíblia, onde existe abundante evidência para o ponto de vista que adotamos sobre esse assunto. O que as pessoas fazem hoje, né, utilizando erradamente, colocando o escrito de Ellen White numa posição para dar boa base doutrinária ou para defender seus pontos de vista, não era a prática dos pioneiros. Tem um teólogo da igreja chamado Dennis Kaiser, que Igor me apresentou um artigo dele, muito interessante, em que ele foi fazer uma investigação histórica. Quando foi a primeira vez que alguém começou a citar os escritos de Ellen White como base em artigos da igreja? Foi no ano de 1885. Um cara que depois apostatou, aquele D.M. Wright, que se tornou um dos maiores inimigos da igreja. Acabei de localizar o artigo aqui em português que eu traduzi. Esse cara foi o primeiro a utilizar, em período da Revista Adventista, escrito de Ellen White como base para apoiar esses pontos de vista. Isso nunca tinha acontecido. Ele investigou todos os periódicos da igreja. Aquela foi a primeira vez. Depois dele, 10 anos depois, um pastor chamado W.W. Prescott começou a introduzir os escritos de Ellen White na lição de escola sabatina que acontece hoje. Não era prática dos pioneiros nem de Ellen White. Depois ele se arrependeu, Prescott, e viu que não era para se fazer assim. Entendeu que era errado ter feito aquilo. Mas já era tarde demais. As pessoas começaram a fazer isso aí agora, depois disso aí. Mas foi só perto da morte de Ellen White. E principalmente depois que ela morreu, que as pessoas passaram a citar os escritos de Ellen White nos periódicos, em artigos, como base para alguma coisa. Ou seja, né, nesse sentido, os pioneiros estavam em melhor posição do que a gente. Se as pessoas que falam que a gente está perdendo, né, a prática dos pioneiros, quisessem voltar para isso aí, era massa. Mas isso eles não querem. Esse ponto aí e só para a Bíblia. Tem um caso também. Não sei o que você quer comentar agora. Eu achei sensacional. Primeira vez que eu ouço essas palavras aí, falando nesse sentido de autoridade de Ellen White. Fantástico. Vamos fazer um recorte disso aí para postar nos stories. Meu amigo, vai ser sucesso isso. Já sabe, faça o recorte aí dessa última fala aí de Giovanni. Já facilita o trabalho do editor. Tem uma situação também que eu queria compartilhar. Que em 1910, os líderes da igreja estavam divididos, né, a respeito do significado do termo diário em Daniel 8. E uma pessoa importante, né, Stephen Haskell, ele insistiu com os líderes para que eles entendessem esse termo com o auxílio do espírito de profecia. Então, depois, Ellen White escreveu em relação a esse assunto: não posso consentir que qualquer de meus escritos seja tomado como solucionando esse assunto. Peço agora que meus irmãos do ministério não façam uso de meus escritos em seus argumentos quanto a essa questão, pois não tive nenhuma instrução a respeito do ponto em discussão. E depois, em 1910, seu filho, Willie White, escreve: alguns dos irmãos ficam muito surpresos e desapontados porque a minha mãe não escreve algo decisivo que resolva a questão do que é o diário, pondo assim fim ao atual desacordo. Às vezes eu esperava por isso, mas como vi que Deus não achou oportuno resolver o assunto por meio de uma revelação, através de seu mensageiro, vim a acreditar cada vez mais que era a vontade de Deus fosse feito um estudo aprofundado da Bíblia e da história até que se obtenha um entendimento claro da verdade. Isso foi durante o ministério dela inteiro. Anos antes, teve a questão, como eu falei, lá da lei em Gálatas, né? Que lei era aquela? Estava nessa disputa também, sobre qual era a lei. E ela tinha escrito sobre isso no passado. Só que o manuscrito se perdeu. Aí ela pega e fala assim, né? Deus tem um propósito nisto, em que tenha se perdido esse manuscrito dela. Porque Ele quer que nós descobramos as coisas pelas Escrituras. Durante todo o seu ministério, Ellen White nunca admitiu que alguém pegasse seus escritos para solucionar algum problema teológico, algum problema doutrinário. Nunca permitiu isso. Até quando ela tinha visões, né, que auxiliavam os pioneiros a se firmar em algum ponto doutrinário, que eles já tinham descoberto, ou quando eles estavam em algum impasse, era assim, tem um teólogo chamado J.N. Lowbrough, acho que é isso. Ele narra, né, porque ele foi contemporâneo dela, né? Ele narra como é que eram as visões nesses momentos. Quando estavam lá, tinham se estudado e o pessoal ainda estava se debatendo no impasse e não chegava a nenhuma conclusão,
Às vezes Deus dava uma visão a ela, isso aconteceu raramente, mas quando acontecia, ela abria a Bíblia, sem olhar, e apontava para passagens bíblicas que os pioneiros tinham esquecido. Não era com base na autoridade dela. Era apontando, Deus direcionando, sem ela nem saber que era aquilo, nem entender o que era que estava acontecendo. Para passagens da Bíblia. Para eles olharem as passagens, irem para a Bíblia, ver que eles estavam esquecendo daqueles textos, para chegar à conclusão daquele assunto. No máximo que ela fazia era isso. Era abrir a Bíblia e mostrar para eles os textos. E aí onde entra, né? Onde ela mesmo falou, com base nesse detalhe que você falou aí, do caso do diário lá de Daniel, ela mesmo disse, olha, que a história estude, vá à história, vá à Bíblia e depois tire suas conclusões. Ou seja, além dela mostrar que nós estamos no processo de reforma, estude que vocês vão encontrar a revelação correta, aquilo que o texto está querendo dizer com base na Bíblia e no estudo, né? Então, ela sempre mostrando, apontando esses elementos. Não é isso? Então, eu creio que tem mais algum outro ponto. Eu só queria ler, Davi, mais uma passagem dela, dando ênfase a isso aí, sabe? A gente precisa enfatizar muito isso, que a Bíblia para ela era acima de tudo. Ela fala assim, né? Está lá no manuscrito 43, 1901, ela fala assim: não solicito, porém, que vocês acatem minhas palavras. Coloquem no de lado. Não citem outra vez as minhas palavras enquanto viverem, até que possam obedecer à Bíblia. Quando fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra de Deus diante de vocês neste dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isso e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e então façam o que ele ordena. A Bíblia e a Bíblia somente. A Bíblia Ellen White falou disso sua vida inteira. Ela morreu dizendo só a Escritura. Mas as pessoas, infelizmente, esqueceram isso. E as pessoas recorrem a Ellen White para achar que ela trouxe alguma doutrina nova ou algum fechamento de algo que esteja duvidoso, né? Infelizmente, Davi, a gente tem que ser bem franco com algum não adventista que esteja assistindo aí. Pode ser bem franco. Infelizmente, tem até líderes da igreja que fazem isso, né? Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que falou, um cara que é pastor jubilado, eu não sei quem é, certo? E não vão fazer aí uma caça às bruxas, né? Mas assim, isso acontece, que disse assim que Ellen White a gente deveria encarar Ellen White como sendo uma segunda Bíblia. E eu posso afirmar assim que isso é heresia. É heresia e está contradizendo tudo o que ela disse, tudo que ela fez, tudo que ela orientou como a gente deveria agir. Isso aí. Tem aí algo a falar, Daniel? Você ficou calado hoje aí? Ficou não, pai, que é isso. Tá aprendendo, né? Que nem eu. Aqui eu aprendi um bocado de coisa. Hoje para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de estar à frente desses dois amigos aí e trazer. Espero que você também tenha absorvido, né, esses elementos tão essenciais. Quem sabe você é líder de igreja, ancião. Quem sabe você também é pastor e você tem dificuldade de olhar Ellen White com esse ponto de vista que foi abordado aqui, e espero que com oração você possa aceitar, porque o que nós abordamos aqui não é opinião nossa. Nós abordamos com base no que Ellen White própria deixou escrito enquanto em vida e para a sua igreja, para esses últimos dias. E você talvez não seja adventista, não é? E ver os adventistas tendo ali uma segunda Bíblia, Ellen White como alguém que veio para dar continuidade à Bíblia, você acabou de tirar suas conclusões a partir do ponto de vista oficial da Igreja Adventista. Perfeito. Né? Então, essa é a forma oficial como nós pensamos sobre o ministério profético de Ellen White, que foi dividido em duas partes. Espero que você tenha a oportunidade de assistir o primeiro episódio, que está aí no vídeo, aí acima, e você assiste esses dois episódios e tire sua conclusão e comece a ver agora os adventistas com outro olhar, ok? Somente a Escritura. Às vezes também quero lembrar quem está ouvindo aí o podcast, né?
que para ser adventista, você não precisa crer nos escritos de Ellen White como muitas pessoas ensinam. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente uma pessoa se desligou da nossa comunidade porque ela ama a comunidade, amava, né? Gosta das pessoas, do ensino do bíblico e tal, mas ela discorda de coisas de Ellen White. E por causa disso ela resolveu não mais ser adventista. E eu perguntei, só foi por causa disso? Ela, sim. Então, assim, você não precisa crer em Ellen White para ser adventista, entendeu? Você pode ser adventista discordando de Ellen White. Agora, como a gente foi mencionado aqui no primeiro vídeo, né? No primeiro episódio. Uma coisa é você discordar de Ellen White e ficar disseminando, né, a discórdia de Ellen White na igreja e tal. Aí, realmente, não é legal isso, né? Mas se você tem alguma discordância, claro, estuda, né, primeiro, vê. Não vai pegar um versículo solto daí, eita, discordo, né? Assim é bom demais. Mas se você estudar mesmo e tal, e chegar a uma conclusão em que discorda de algum ponto dela, isso não é motivo para deixar de ser adventista. E se você tiver dúvida, você pode consultar aqui aos nossos amigos, que pode tirar a sua dúvida. Exatamente. Nos escreva, porque como a gente abordou no primeiro, tem que entender a questão da interpretação do público, para quem ela estava falando. Ela escreveu os nossos assessores são do bem, né? São do bem, vai lhe ajudar com todo carinho e amor, não é isso? Isso aí. Mas para ser adventista tem que pelo menos acreditar na Bíblia, né? Com certeza, a primeira coisa. É acreditar. Isso e aí, nela toda, 100%. 100%. Então, gente, olha, eu espero que tenha sido algo construtivo na sua vida. Espero que você tenha obtido aqui algo que venha melhorar a sua relação com Deus. Esse é o nosso objetivo. Na verdade, esse é o objetivo de semanalmente nós gravarmos aqui temas para que você possa tirar suas dúvidas e esclarecer melhor esses assuntos e trazer uma relação melhor com Deus. É o intuito desse programa. E a gente quer que você escreva para a gente também, coloque suas sugestões de programa, coloque ali, eu tenho dúvida sobre esse assunto. São muitos assuntos que existem hoje em dia na atualidade e a gente precisa ser esclarecido para não cair na ignorância, no erro da ignorância, de não aceitar ou não participar por falta de conhecimento. Isso é muito ruim e a gente está aqui para te ajudar. Espero que você tenha se libertado de algumas coisas, alguns conceitos negativos que você tenha do ministério profético, que nós acreditamos como adventista. E é isso aí, não é, Daniel? É isso aí, meus amigos. E a gente fica por aqui. A gente vai mandar ali um tchauzinho para todo mundo. Semana que vem tem mais. Só uma palavra final, Davi. Dá lá, sua última palavra. Ellen White é uma pessoa maravilhosa. Pessoas não adventistas conheceram ela pessoalmente. E até pessoas depois que estudaram a vida dela, posteriormente. Pessoas entendiam que ela era uma pessoa piedosa, uma mulher do bem, uma pessoa santa, pessoa de Deus. Honesta, cristã. Até relatos de pessoas que não criam que as visões deram de Deus, jamais, alguma delas especificamente falou, jamais diria que isso é inspiração maligna. Como eu falei para Davi aqui antes da gente começar, o maior apologista, talvez, cristão que já teve, Walter Martin, o cara tinha 4 doutorados, pelo menos essa é a informação que tem lá no livro da editora, da Betânia, né? 4 doutorados. Ele foi pesquisar sobre a vida dela e ele concluiu que ela era uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher do bem, uma cristã mesmo. Mas não cria, ele era sensacionista, não crê nos dons atuais. Mas ele diz, não tem como dizer que essa mulher não era mulher de Deus. Aí a saída para ele, para não dizer que acreditava no dom profético dela, e também não dizer que ela era uma charlatã, que ele sabia que não era, ele disse, não, ela não é uma pessoa enigmática. Foi a saída que ele teve. Mas assim, ele disse que era uma mulher santa, uma mulher de Deus. Quando ele investigou a vida dela, uma mulher cristã, uma mulher cristocêntrica, a sua teologia cristocêntrica, embora não acreditasse no sábado e outras doutrinas adventistas, reconheceu ela como mulher piedosa. E aqui esse é o meu conselho. Procure ler os principais livros dela, como O Deserto das Nações, Caminho a Cristo, e você vai ver qual era a ênfase dela. Isso aí. Então, gente, um cheiro no coração. Obrigado por participar, assistindo esse programa. Agora você vai participar, divulgando, compartilhando e mandando para os amigos. E semana que vem tem mais. A gente fica por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, gente!